Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar no capítulo 25 do livro de Êxodo. E que bom ter você aqui para nós aprendermos um pouquinho sobre a palavra, que nos reflete a respeito do Senhor, do seu plano perfeito para cada um de nós. E do capítulo 25 até o 31, o Senhor vai dar a Moisés as instruções para a construção de um lugar de adoração, bem como o seu mobiliário, a confecção de vestimentas, sobre a consagração dos sacerdotes levitas, etc. Só que hoje nós vamos nos deter no capítulo 25, que não vai falar sobre tudo isso, mas vai falar principalmente a respeito das ofertas que o povo deveria trazer, sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório, a mesa dos pães da preposição e também o candelabro. Bem, do verso 1 até o verso 9, os israelitas estavam sendo convidados a trazer uma oferta ao Senhor. Isso mesmo, um local de adoração seria construído para o povo adorar a Deus, ter comunhão com Deus, e as pessoas eram convidadas a ofertar. O material para a construção do tabernáculo veio de onde? Das contribuições voluntárias do povo, que, queridos, deu muito mais do que era necessário. Eles realmente entregaram o que o Senhor pediu. Entregaram bronze, linho fino, esse linho fino produzido a partir de vários filamentos, peles finas, madeira de acácia. Aliás, a madeira de acácia era um tipo de madeira bastante sólida e durável e era encontrada naquela região, obviamente não por acaso. E a partir do versículo 1, nós vamos encontrar, então, algumas informações, algumas instruções sobre a construção do tabernáculo. E se você gosta de comparar textos, nós temos 50 capítulos na Bíblia que vai falar sobre esse assunto. 13 deles estão aqui em Êxodo, 18 estão lá em Levítico, 13 estão lá em Números, 2 em Deuteronômio e 4 em Hebreus. Para você ver que esse assunto de tabernáculo é uma coisa importante. Pense só, o Senhor estava dando para eles leis e preceitos e dizendo como o Senhor desejaria ser adorado e como eram as características, quais eram as características que o povo de Deus deveria ter. Portanto, um lugar de adoração, um lugar de comunhão com Deus era algo muito necessário. Claro que Deus, sendo santo e perfeito, não poderia habitar com o seu povo da maneira como nós temos a graça hoje, porque temos o sangue de Cristo que pagou pelos nossos pecados. Eles não tinham isso, mas eles tinham, a partir de agora, Deus estava planejando que fosse construído um lugar para encontrar-se com o Senhor. E então, nós vamos ver sobre esse assunto em vários textos da palavra de Deus. Então, do versículo 1, como eu disse, até o versículo 9, basicamente estava sendo feito um convite para que eles ofertassem ao Senhor a respeito daquilo que eles podiam contribuir para a construção desse tabernáculo. E eu quero fazer uma observação para você. No versículo 6 é falado sobre o incenso. E não sei se você sabe, mas o incenso ele é relacionado às orações na palavra. Você sabia disso? Tem um texto lá em Apocalipse 8, versículo 13 e 4, que fala assim, Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a mão do anjo subiu à presença de Deus, e a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, a presença, como é nos falado aí no versículo 6, a presença do incenso não é desproposital, porque o Senhor vai falar, aqui no versículo 6, azeite para iluminação, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Sim, esse lugar, o tabernáculo, esse seria um lugar lindo, consagrado, cheiroso, santo, para ser oferecido ao Senhor como adoração. E o versículo 8
é dito que o Senhor diz, olha, construam para mim um santuário. O santuário também é chamado de tabernáculo. A palavra santuário está relacionada às traduções de santo, santidade, consagrado, santificado. Ou seja, em outras palavras, era um lugar separado para o Senhor. O propósito era ter comunhão com Deus. Os objetos visíveis, os símbolos que o Senhor vai dar para Moisés e que seriam ensinados ao povo para a sua construção, eles buscam ensinar o povo a adorar o Senhor, e como vai ser feito muito tempo depois, em espírito e em verdade. O tabernáculo, queridos, tinha um propósito. Ele estaria separado de tudo que fosse profano ou imundo. Era um lugar onde o Senhor falaria com o povo de Israel. E no versículo 10 é mencionada a Arca do Testemunho. Olha só, a Arca do Testemunho seria um lugar para guardar a lei de Deus. Lá ficariam guardadas as tábuas da lei, um vaso de maná e a vara de Arão. E do verso 10 até o verso 22, o Senhor vai descrever como seria a Arca do Testemunho. A arca, queridos, era o objeto mais sagrado de todo o mobiliário do tabernáculo. E dentro dela, os hebreus iriam guardar então uma cópia dos 10 mandamentos, que era o resumo de toda a aliança. Aliás, no versículo 17, quando fala sobre propiciatório, a palavra propiciatório está relacionada à palavra expiação. Não era apenas a tampa da arca, mas era o local onde os pecados seriam cobertos. Os pecados do povo eram cobertos pelo sangue de animais. Era o lugar do perdão de Deus, que aponta para Cristo, né? Quando a gente lê em Romanos 3, versículo 23 e 25, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Jesus, que foi a nossa propiciação, como diz Romanos capítulo 3, do versículo 23 ao 25, se relaciona com essa palavra propiciatório, essa tampa da arca, onde era posto o sangue. E inclusive no versículo 22, o Senhor fala para colocar os querubins, né, ou sobre. E aí, antes que você pense assim, poxa Rita, mas a gente não viu uns capítulos aí para trás, falando que o Senhor disse que não queria imagens e escultura? Sim, mas os querubins, se você vai ler a descrição, você vai ver que os querubins não eram feitos para serem adorados. Eles estavam ali no centro do propiciatório, realmente no local onde o Senhor iria falar através do seu povo. A adoração apontava para Deus e não para os querubins. Então o Senhor diz, né, o sumo sacerdote ele deveria aspergir sangue sobre a arca, ou seja, entre a justa presença de Deus e o registro da sua lei. A disposição da arca, meus queridos, indicava uma necessidade de que cada pessoa, para obter perdão e purificação, precisava do sangue. Sem o sangue era impossível usufruir da comunhão de um Deus que é santo, sendo que nós somos pecadores. E do verso 23 até o verso 30, Deus vai descrever sobre a mesa dos pães. Sim, a mesa que estaria sempre na presença de Deus com 12 pães. E esses pães representavam o quê? As 12 tribos de Israel. A mesa dos pães é chamada também de mesa da preposição. Proposição, hein, gente? Não pro. E a cada sábado, 12 pães frescos, eles eram postos em 2 pilhas sobre a mesa que ficava no lugar santo, fora da área que era destinada para a arca, né? E os sacerdotes deviam comer esses pães. Quando? Quando eles fossem retirados. Você pode confirmar isso lá em Levíticos 24, de 5 a 9. Aquilo, né, aquele pão, ele era colocado diante de Deus, mas depois ele se tornava sustento para os sacerdotes. E a última porção, que vai do versículo 31 ao versículo 40, o Senhor dá instrução a respeito do candelabro. No hebraico, a palavra é menorá. Você já deve ter escutado essa palavra, eu acho. Esse candelabro ele seria usado para quê? Para iluminar o acesso à presença de Deus e deveria ser mantido sempre aceso. Ele teria 7 luzes e dessa haste básica central sairiam outras 6. Eu achei muito bonitinho, eu lendo e imaginando, né? Deus manda colocar desenho de flores. O Senhor manda enfeitar a peça, o que nos mostra a beleza e a estética das coisas, né? Não seria apenas para iluminar, mas teria beleza. E versículo 40 termina dizendo que Deus, né, vai dizer para Moisés que ele deveria fazer tudo segundo o modelo que havia sido mostrado para ele no monte. Ou seja, quando Moisés subiu lá
Deus fez um download na nuvem, Deus trouxe para ele um modelo, instruções muito precisas, porque Moisés ia precisar passar essas instruções para frente, para que as pessoas capacitadas por Deus pudessem realizar toda a obra. Mas o Senhor, ele foi muito detalhista. E o que nos mostra o capítulo é que o Senhor, na adoração, ele busca santidade, em primeiro lugar. No segundo lugar, o Senhor nos mostra beleza. Você consegue imaginar tudo isso que o Senhor deu de instrução aqui? Pensar, uau, o Senhor poderia ter pego aquela ideia, dos materiais mais básicos, aquilo mais barato, sem tanto valor. Vamos dizer assim, pequeno, sem luxo. Não, o Senhor fala, tragam para o lugar de adoração, do seu momento de comunhão comigo, lugar que vai simbolizar a minha presença, aquilo que é fino, aquilo que é ouro, aquilo que é pano azul, púrpura, carmesim, prata, bronze, peles de animais. Quando a gente olha aqui para as coisas que o Senhor pediu, o Senhor fala de todo homem cujo coração mover. Ou seja, as pessoas elas iriam trazer a oferta de acordo com aquilo que estava no seu coração. Mas elas trariam coisas bonitas, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal. O Senhor estava pedindo, tragam aquilo que é necessário para fazer algo de excelência. E isso nos mostra que oferecer para o Senhor o melhor é o que nós devemos fazer diariamente. Deus merece a primícia, a primeira parte, e não a sobra. E aí a gente pode falar a primeira parte do nosso tempo, a primeira parte da nossa força e tudo mais. Para Deus a gente não dá o resto. Eu acho que essa era uma lição que o Senhor estava querendo colocar no coração deste povo e que, se ficou escrito, serve para nós de exemplo. Para o Senhor, o melhor. E nós terminamos aqui com essa reflexão, pode ser? Primeiro, que o povo ajudou doando aquilo que eles tinham, de melhor, abençoando para que uma obra de Deus fosse feita a partir dos seus próprios recursos, obviamente recursos que eles conseguiram porque o Senhor Deus assim os abençoou. Na verdade, no Egito eles saíram com as mãos cheias de despojos porque Deus fez com que eles alcançassem graça diante dos seus vizinhos, e agora eles iriam entregar esta oferta. E a segunda coisa que nós temos no nosso coração é que o Senhor nos orienta a fazer o melhor, dar o melhor para Ele, dar o melhor para a sua adoração, santidade ao Senhor, aquilo que é santo, aquilo que é separado. E claro, podemos aplicar isso para todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Aquilo que nós amamos, aquilo que nós prezamos, nós separamos para eles o melhor. Se a gente vai dar aqui de segunda mão para aquilo que é especial, provavelmente a pessoa vai ficar triste, não é verdade? Nós temos que dar aquilo que realmente alegra o coração e que é a primícia, a primeira parte. Bom, Deus abençoe muito você nesse dia e eu espero você para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor, em nome de Jesus. Até lá! E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!